Saudações celestiais a todos. Esse é mais um vídeo para que sejamos edificados, tendo como tema essa questão do final dos tempos, final dos dias, a volta de Jesus. E dentro desse tema de Apocalipse, temos algumas situações em que hoje foi nos dado, mais uma vez, chamado à nossa memória a volta do Senhor de uma forma intensa e que essa forma não diminua nem na minha vida e nem na sua vida. Nós temos falado do capítulo 22 de Apocalipse, versículo 20, em que fala o seguinte: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. Essa foi a resposta de João quando o Senhor disse, certamente venho sem demora. Sabe, quando o Senhor Jesus mostrou todas essas coisas para o apóstolo João, ele falou, olha, eu venho sem demora. E nós percebemos que no mundo de hoje, sempre hoje, houve e vai existir, como a Bíblia fala, escarnecedores. Está em 2 Pedro capítulo 3, versículo 3, fala, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa de sua vinda? Enquanto os escarnecedores estão com esse tipo de escárnio e vivendo de maneira pecaminosa, e como nós percebemos que está aqui em Apocalipse, no capítulo 22 também, versículo 11, que nos fala, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Sabe, a volta do Senhor gera isso em nós. A volta do Senhor gera o clamor, vem Senhor Jesus. Essa expectativa da volta do Senhor gera isso em nós. Enquanto os escarnecedores, eles ficam em seus escárnios dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Sabe, queridos, esse é um detalhe que está acontecendo e vai ser intensificado nos últimos dias, com relação à volta do Senhor e os escarnecedores se levantando e questionando essas coisas. Leia todo o capítulo de Pedro e você vai ter mais detalhes sobre isso. Leia o livro de Apocalipse, não tenha medo de ler o livro de Apocalipse. Agora eu quero chamar um detalhe, nós temos falado de vigilância. Sabe, eu não sei o dia e nem a hora, você não sabe o dia e nem a hora. O Senhor fala que nem ele sabe, somente o Pai que está no céu. Isso foi vedado a ele. Sabe, queridos? Então, e o que ele fala, já que essas coisas vão acontecer assim, já que você não sabe o dia e nem a hora, esses sinais vão dizer que está perto a volta do Senhor. Então nós temos todos esses sinais, e como nós estamos falando, não somente no Brasil, começa a olhar o mundo inteiro, aquilo que está acontecendo, e ver que esses sinais, a vida, o mundo do jeito que ele está dizendo, o Senhor está voltando. Está próximo à volta do Senhor. E o Senhor, depois de falar essas coisas, ele disse, olha, a questão é vigilância. Vigia, você não sabe nem que dia e nem que hora vai vir o seu Senhor, você não sabe que dia e nem que hora vai vir o Filho do Homem, então vigia. Agora tem um detalhe no livro de Lucas, quando fala dessa questão dos tempos dos fins, do princípio das dores, tem um detalhe que só tem aqui no livro de Lucas, não tem nos outros livros, é que Lucas no capítulo 21, versículo 34, ele fala, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de vir sobre todos os que vivem sobre a face da terra. Olha só o detalhe de Lucas, quando ele está falando dessa questão da vigilância, no capítulo 24 de Mateus termina o Senhor falando sobre vigilância, nos chamando a vigilância e começa a trabalhar as parábolas falando da questão da vigilância. Só que tem esse detalhe no livro de Lucas em que ele fala, olha, não suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Sabe, queridos, envolvimento com este mundo.
O envolvimento com este mundo vai fazer com que nós venhamos esquecer que o Senhor Jesus está próximo à sua volta. Os sinais vão estar presentes, nós vamos estar vendo essas coisas, de repente vem aquele cliquezinho, isso aí é da volta do Senhor, mas isso não vai fazer efeito nenhum em nós, porque tem outras coisas fazendo efeito em nossas vidas, que são a orgia. Nós vivemos em um mundo em que a diversão é o tema. As pessoas, elas querem viver na diversão. Eles querem viver nesse tipo de situação em que é curtir a vida ao máximo. Essa orgia, essa diversão. Tem pessoas que se o culto não for divertido para eles não serviu. Né? Tem pessoas em que se você não sair mudando a cor da igreja, mudar as luzes, não mudar cenário, não fazer um monte de coisa, porque assim o mundo está fazendo, nós temos também que fazer, sabe? Então, muitas vezes colocando a dependência da presença de Deus, de se sentir bem na igreja, sabe? Somente se essas coisas se tornarem satisfatórias, se a sua alma ficar satisfeita, essas coisas se aprende com a orgia do mundo. E fala as consequências da embriaguez farrista. Nós vivemos uma geração farrista. Está cada vez mais aumentando a farra. É por isso que a Bíblia nos fala que será como nos dias de Noé. Existe muita farra, como nos dias de Sodoma e Gomorra, muita libertinagem, muita farra, muita violência. E aqui nos fala, olha, cuidado com as consequências da orgia, da embriaguez. Cuidado com as consequências da preocupação deste mundo. Sabe? Preocupação com o que nós vamos ter nesse mundo, ou de perder nesse mundo, na nossa entrega para o Senhor Jesus. Muitas vezes uma pregação que fala que você vai conquistar este mundo, ela é muito mais aceita hoje em dia do que quando você fala de renunciar a este mundo por causa do céu. Renunciar às coisas deste mundo por causa do céu. E tomar cuidado. A igreja não é lugar de farra, de farrista. O culto na igreja, ele não é um culto virado para satisfazer a farra que você tinha no mundo. Não é para satisfazer a farra que eu tinha no mundo. No mundo eu era um forrozeiro. Então, a igreja, se não for naquele estilo, se o culto não for naquele estilo, se a vida com Deus não for nesse estilo, isso não é consequência da orgia que está operando. Isso não é consequência da embriaguez que está operando. Aquele evangelho que foi pregado, muitos vieram para o evangelho que falaram, olha, você vai conquistar tudo, olha, Deus vai te dar vitória, você vai conquistar isso, você vai conquistar aquilo, você vai conquistar, centralizando tudo com relação a este mundo e as coisas deste mundo. Um evangelho que foi pregado, dizendo que você vai conquistar o melhor da terra, o melhor da terra, o melhor da terra. Aí daqui a pouco você tem muitas preocupações com o melhor da terra neste mundo. E quando fala o Senhor Jesus está vindo, você fica pensando, mas o que eu não conquistei ainda? Você pode conquistar o que quiser na face dessa terra. Você pode ser a pessoa mais bem-sucedida na face dessa terra. Você pode juntar celeiros e dizer, regala-te, ó minha alma, você tem tudo agora. E o Senhor vai falar, louco, esta noite pedirão a tua alma. Para quem será? Sabe, queridos, toda a nossa vida, toda a nossa alegria, tudo que temos, tudo que vivemos, tem uma razão. E a razão dessas coisas é o céu. A razão do nosso viver tem que ser o céu. Porque quando a gente perde o foco do céu, nós começamos a ser envolvidos pela orgia, nós começamos a ser envolvidos pela embriaguez, nós começamos a ser envolvidos pelas preocupações deste mundo. Isso começa a ficar terrível em nossos corações, porque daqui a pouco nós não prestamos atenção mais em que nós esperamos novos céus e nova terra. Sabe? Os detalhes dessa consequência que fala, cuidado com as consequências da orgia, da embriaguez. Interessante que na parábola do semeador, quando o Senhor começa a explicar a palavra que está caindo entre espinhos, ele fala o seguinte, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Olha só as questões do mundo, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Como foi que Jesus foi tentado? E uma das tentações pelas quais Jesus passou, o inimigo mostrou para ele os reinos do mundo e a toda a sua glória, para levá-lo a pecar, para levá-lo a adorá-lo. Sabe, queridos, o inimigo vai sempre propor essas coisas para nos levar a adorá-lo. Mas hoje nós adoramos ao Senhor, nossos joelhos só se curvam diante do Senhor. E nós temos que tomar cuidado com os argumentos do maligno. Ele é o tentador, ele é o enganador. Ele sai para enganar as nações.
ele ludibria, ele muda as coisas e começa a questionar as coisas de Deus no seu coração, fazendo questionamentos para você duvidar de Deus, duvidar do céu e de que o céu é melhor do que esse lugar. Nós estamos muito apegados a essa terra. Nós temos que falar: Deus, nos desarraiga dessa terra, nos tira dessa terra, tira nossas raízes dessa terra, tudo que está nos prendendo, tudo que está nos arraigando as nossas vidas. Precisamos desarraigar dessa terra e precisamos pedir ao Senhor: Senhor, tira as nossas vidas, as nossas raízes, porque nós somos um povo que estamos esperando um novo céu e nova terra. O nosso clamor é: vem, Senhor Jesus. A nossa vida é: estou esperando o céu. A questão é estar preparado para a vinda do Senhor. A Bíblia fala: você não sabe nem o dia e nem a hora. Interessante com relação a dia e hora, isso com relação à volta do Senhor. Na realidade, eu e você, nós não sabemos o dia e hora da nossa vida se encontrar com o Senhor para prestar contas. Muitas pessoas estão dizendo: você tem o dia de hoje. Deixa eu falar uma coisa para você: você não tem o dia de hoje, você só tem o agora. Para entregar a sua vida para Jesus e viver para Ele, você só tem o agora. Deixa eu contar um testemunho para você. A minha mãe, ela iniciou o dia, já aos 91 anos de idade, ela iniciou o dia, e às 3h, 3h30 da manhã, mais ou menos entre as 3 e 4 da manhã, às 3 e pouco da manhã, ela veio a falecer. Ela não tinha o dia. E quantas pessoas faleceram hoje, quantas pessoas foram embora hoje dessa terra? Foram prestar contas, vão se apresentar diante de Deus para prestar contas. Eles não tinham o dia. Eu e você, nós só temos o agora. Com relação à vinda do Senhor, nós não sabemos nem o dia e nem a hora. E com relação à nossa vida, o que nós temos é o agora. O que nós temos é o agora para tomar uma decisão. E para sempre estar analisando as nossas vidas e falar: Deus, a qualquer momento eu posso estar na tua presença para prestar conta da minha vida. Sabe, queridos? Por isso que o apóstolo aqui, Lucas, nos fala: acautelai-vos por vós mesmos. Acautelai-vos, sede vigilantes e cuidado com este mundo, cuidado com a orgia, a embriaguez, cuidado com as preocupações deste mundo, as riquezas deste mundo, cuidado com tudo isso, porque isso pode virar um laço, né? Pode virar um laço. Essas coisas viram um laço para prender a sua atenção e para tirar você da experiência e da expectativa do céu. Sabe, queridos, cuidado, porque daqui a pouco você quer uma igreja que satisfaça as orgias que o mundo está oferecendo para você. Você quer que a igreja, você quer que Deus venha competir com essas coisas. O que Deus tem é superior a essas coisas. A Bíblia fala que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe, queridos, não tem nada nessa terra que se compare. A questão é que nós estamos embriagados com essas coisas. A questão é que isso já virou um laço em nossas vidas. Vamos pedir a Deus para nos libertar desse laço. Fala: Deus, me liberta do laço das coisas deste mundo que estão me prendendo aqui e podem me fazer esquecer da tua vinda. A tua vinda, todos os sinais vão dizer que o Senhor está perto e eu não vou estar apercebido. Vamos orar ao Senhor assim. Medite nessas coisas. Coloque sua vida diante de Deus e vamos nos preparar para a volta do Senhor e vamos apressar a volta do Senhor. Amém. Medite nessas coisas.